Amém, glória a Deus. Agora nós vamos estudar sobre a queda do homem. Dentro da disciplina antropologia, nós estudaremos a queda do homem, a ocorrência dessa queda. O homem que Deus formou era notavelmente diferente de todos os outros seres criados. O homem possuía um espírito semelhante àqueles dos anjos. Tempo tinha uma alma e ao mesmo tempo tinha uma alma parecida com a dos animais inferiores. Quando Deus criou o homem, ele lhe deu uma liberdade perfeita. Ele não fez dele um automato, controlado automaticamente por sua vontade. Isto é evidente em Gênesis 2, quando Deus instruiu o homem original a respeito de qual fruto ele poderia ou não comer. O homem que Deus criou não era uma máquina dirigida por Deus. Pelo contrário, ele possuía perfeita liberdade de escolha. Se ele escolhesse obedecer a Deus, assim seria. Se decidisse rebelar-se contra Deus, poderia fazer isso também. O homem tinha em sua posse uma soberania pela qual poderia exercitar sua vontade, escolhendo obedecer ou não. Este é um ponto muito importante, pois devemos reconhecer que a nossa vida espiritual, Deus nunca nos priva da nossa liberdade, a menos que cooperamos ativamente. Deus não realizará nada em nós. Nem Deus, nem o diabo pode fazer qualquer obra sem primeiro obter o nosso consentimento, porque a vontade do homem é livre. O espírito do homem era originalmente a parte mais elevada de todo o seu ser, a qual a alma e o corpo deviam submeter. Sob condições normais, o espírito é como a patroa, a alma como mordomo e o corpo como criado. A patroa entrega as coisas ao mordomo, que por sua vez ordena ao criado que as faça. A patroa dá as ordens, em particular ao mordomo, o mordomo as transmite abertamente ao criado. O mordomo parece ser o senhor de tudo, mas na realidade quem domina sobre tudo é a patroa. Infelizmente o homem caiu, ele foi vencido e pecou. Consequentemente, a ordem correta de espírito, alma e corpo fica misturada. Deus concedeu ao homem um poder soberano e outorgou muitos dons à alma humana: pensamento, vontade, intelecto, intenção. Então, entre as porções mais proeminentes, o propósito original de Deus é que a alma humana receba e assimile a verdade, a essência da vida espiritual de Deus. Ele concedeu dons aos homens para que pudessem receber o conhecimento da vontade de Deus como sendo deles mesmos. Se o espírito e a alma do homem mantivessem sua perfeição original, saúde e vigor, então seu corpo poderia continuar para sempre sem mudança. Se ele exercitasse sua vontade tomando e comendo do fruto da vida, a própria vida de Deus indubitavelmente entraria em seu espírito, penetraria sua alma, transformaria completamente seu homem interior, converteria o seu corpo em incorruptibilidade. Ele estaria então literalmente a posse da vida eterna. Naquele acontecimento, sua vida da alma seria totalmente cheia com a vida espiritual e seu inteiro seria transformado naquilo que é espiritual. De forma contrária, se a ordem do espírito e a alma fosse invertida, então o homem precipitaria nas trevas e o corpo humano não poderia resistir muito tempo e logo se corromperia. Sabemos que a alma do homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida. Porém, não está claro que a vontade de Deus para Adão era que ele comesse do fruto da árvore da vida. Sim, porque antes de proibi-lo comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e adverti-lo no dia em que dele comesse, morreria. Gênesis 2,17. Ele primeiro ordenou que Adão comesse livremente de toda a árvore do jardim. Propositalmente mencionou a árvore da vida no meio do jardim
Quem pode dizer que isso não é assim? O fruto conhecido do bem e do mal eleva a alma e abafa o Espírito de Deus. Não proíbe o homem de comer deste fruto apenas para testá-lo. Ele o proíbe por saber que, ao comer esse fruto, a alma do homem será tão estimulada a ponto de abafar a vida do Espírito. Isso quer dizer que o homem perderá o verdadeiro conhecimento de Deus e estará assim morto para ele. A proibição de Deus revela seu amor. Conhecimento do bem e do mal neste mundo em si mesmo mal. Tal conhecimento surge do intelecto do homem, da alma do homem. Ele incha a vida da alma, consequentemente esvazia a vida do espírito ao ponto de perder qualquer conhecimento de Deus e tornar-se como morto, tal como morto. Um grande número de servos de Deus considera esta árvore da vida como sendo Deus oferecendo vida ao mundo em seu Filho, Senhor Jesus. Isto é vida eterna. Vida eterna. Isto, natureza de Deus, sua vida não criada. Por isso temos aqui duas árvores. Uma germina a vida espiritual, enquanto que a outra desenvolve a vida da alma. O homem em seu estado original não é nem pecaminoso nem santo. É injusto. Ele fica entre os dois. Ele pode aceitar a vida de Deus, tornando-se assim um homem espiritual, participante da natureza divina, ou pode inchar sua vida original, tornando-se da alma, impondo consequentemente morte ao seu espírito. Deus concedeu um perfeito equilíbrio às três partes do homem. Sempre que uma parte se desenvolve em excesso, as outras são contristadas. Nosso andar espiritual será grandemente ajudado se entendermos a origem da alma e seu princípio de vida. Nosso espírito vem diretamente de Deus, pois é dado por Deus. Número 16:22. Nossa alma não é tão diretamente recebida. Ela foi produzida depois que o espírito entrou no corpo. Está, portanto, distintamente relacionada com o ser criado. É a vida criada e a vida natural. A utilidade da alma é realmente extensa. Se ela mantiver o seu devido lugar como mordomo, permitindo que o espírito seja a patroa, o homem pode então receber a vida de Deus e estar relacionada com Deus em vida. Se, todavia, esta esfera da alma torna-se dilatada, o espírito igualmente é abafado. Todos os efeitos do homem serão confinados à esfera natural do criado, incapaz de estar único à vida não criada à sobrenatural de Deus. O homem original sucumbiu à morte, porque comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, desenvolvendo assim de forma normal sua vida da alma. Satanás tentou Eva com uma pergunta. Ele sabia que isso despertaria o pensamento da mulher. Se ela tivesse completamente sob o controle do espírito, rejeitaria tal interrogação. Por tentar responder, ela exercitou sua mente em desobediência ao espírito, sem dúvida que a pergunta de Satanás estava cheia de erro, pois seu motivo principal era simplesmente citar o esforço mental da Eva. Ele esperava que Eva até o corrigisse, mas lamentavelmente ela ousou mudar a palavra de Deus em sua conversa com Satanás. Consequentemente, o inimigo foi encorajado em tentá-la no sentido de comer, sugerindo que seus olhos seriam abertos e ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. Foi assim que Eva considerou a pergunta de Satanás. Satanás provocou o seu pensamento da alma primeiro e depois avançou para apoderar-se da sua vontade, resultando ela caiu em pecado. Satanás sempre usa a necessidade física como o primeiro alvo de ataque. Ele mencionou simplesmente o comer do fruto. A Eva, uma coisa totalmente física. Em seguida, ele prosseguiu para seduzir sua alma, insinuando que
Pela satisfação, seus olhos seriam abertos para conhecer o bem e o mal. Embora tal busca pelo conhecimento fosse perfeitamente legítima, a consequência, não bastante, conduziu seu espírito a uma rebelião franca contra Deus, pois ele compreendeu erradamente a proibição de Deus, como se brotasse de uma má intenção. A tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois a alma e finalmente o espírito. Após ter tentado Eva, deu sua decisão. Primeiro, a árvore era boa para se comer, isto é, a cobiça da carne. Sua carne foi a primeira a ser despertada. Segundo, era agradável aos olhos, isto é, agora, tanto o seu corpo como a sua alma havia sido seduzido. Terceiro, a árvore era desejado para dar entendimento. Isto é, soberba da vida. Tal desejo manifestou a agitação da sua emoção e vontade. Sua alma estava agora agitada além do controle. Ela não mais dava apoio como uma espectadora, mas havia sido incitada a desejar o fruto. Quão perigoso é uma emoção humana dominadora! Porque devia ela cobiçar o fruto. Não era simplesmente a cobiça da carne e a cobiça dos olhos, mas também o impulso da curiosidade pela sabedoria. Na busca da sabedoria e conhecimento, mesmo do assim chamado conhecimento espiritual, as atividades da alma podem ser frequentemente detectadas. Quando alguém procura aumentar o seu conhecimento por meio de ginásticas mentais dos livros, sem esperar em Deus e sem buscar a condução do Espírito Santo, sua alma está claramente em plena atividade. Isso vai reduzir sua vida espiritual. A queda do homem foi ocasionada pela busca de conhecimento, por isso Deus usa a loucura da cruz para destruir a sabedoria do sábio. O intelecto foi a causa principal da queda, por isso, para alguém ser salvo, é preciso que creia na loucura da palavra da cruz, em vez de depender da sua inteligência. A árvore do conhecimento provoca a queda do homem, por isso Deus emprega a árvore da loucura. 1 Pedro 2,24. Para salvar almas, se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, 18, 20. Veja também 1, 18, 25. Tendo revisto cuidadosamente o registro da queda do homem, podemos ver que, ao se rebelar contra Deus, Adão e Eva desenvolveram suas almas a ponto de substituir os seus espíritos e precipitarem-se nas trevas. As partes proeminentes da alma são a mente do homem, vontade e emoção. A vontade é o órgão da decisão, portanto, o senhor do homem. A mente é o órgão do pensamento, enquanto que a emoção é o órgão da afeição. O apóstolo Paulo nos diz que Adão não foi enganado, indicando que a mente de Adão não foi confundida naquele dia fatal. Quem tinha a mente fraca era Eva. A mulher sendo enganada caiu em transgressão, 1 Timóteo 2,14. Segundo o registro de Gênesis, está escrito que a mulher disse: a serpente enganou e eu comi, Gênesis 3,14. Mas que o homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me, não enganou-me, da árvore eu comi. Adão, obviamente, não foi enganado, sua mente estava clara e ele sabia que o fruto era da árvore proibida. Ele comeu por causa de sua afeição pela mulher. Adão sabia que as palavras da serpente eram nada, mas que o engano do inimigo. Pelas palavras do apóstolo, somos levados a ver que Adão pecou deliberadamente. Ele amava Eva mais do que a si mesmo. Ele fez dela o seu ídolo e, por amor a ela, estava disposto a rebelar-se contra os mandamentos do seu Criador. Que lamentável que sua mente tinha sido anulada por suas emoções e seu raciocínio vencido por sua afeição. Por que os homens não creram na verdade? Porque tiveram prazer na injustiça, 2 Tessalonicenses 2,12. Não é que a verdade seja irracional, não, mas sim que não é amada.
Por isso, quando alguém verdadeiramente volta para o Senhor, ele crê com o coração, não com a mente dele, mas com o coração dele, para a justiça. Romanos 10:10. Satanás moveu Adão a pecar, apoderando-se de sua vontade através da sua emoção, enquanto que a Eva foi tentada a pecar, apoderando-se ele da sua vontade através do canal de uma mente obscurecida. Quando a vontade, mente, emoção do homem foram envenenadas pela serpente, o homem seguiu após Satanás, ao invés de seguir a Deus, seu espírito, que era capaz de comungar com Deus, sofreu um golpe fatal. Aqui podemos ver a lei que governa a obra de Satanás. Ele usa as coisas da carne, como o fruto, para seduzir a alma do homem e pecar. Tão logo a alma peca, o espírito cai em treva absoluta. A ordem da sua operação é sempre assim, do exterior para o interior. Se não comer com o corpo, então ele começa trabalhando na mente ou na emoção, a fim de alcançar a vontade do homem. No momento em que a vontade do homem se sujeita a Satanás, ele toma posse de todo o seu ser e executa o espírito. Mas não é assim com a obra de Deus, que é sempre no interior para o exterior. Deus principia a sua obra no espírito do homem e prossegue iluminando a sua mente, despertando sua emoção e levando-se a exercitar sua vontade sobre o seu corpo, a fim de levar à realização a vontade de Deus. Todas as obras satânicas são feitas no exterior para o interior. Todas as obras divinas são do interior para o exterior. Dessa forma, podemos distinguir aquilo que vem de Deus e o que vem de Satanás. Tudo isso nos ensina adicionalmente que uma vez que Satanás captura a vontade do homem, então ele está no controle sobre aquele homem. Devemos observar o seguinte, cuidadosamente, que a alma é onde o homem expressa sua vontade livre e exerce seu próprio domínio. Por essa razão, a Bíblia sempre registra que é a alma que peca. Por exemplo, o pecado da minha alma, Miqueias 7:6-7. A alma que pecar, Ezequiel 18:4-20. Nos livros de Levíticos, o número frequentemente menciona-se que a alma peca. Por quê? Porque é a alma que escolhe pecar. Nessa descrição de pecado a vontade aceita a tentação. O pecar é uma vontade da alma, por conseguinte, a expiação deve ser para a alma, quando derem a oferta do Senhor para fazer de expiação por vossas almas. Êxodo 30:15. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Levítico 17:11. Para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Número 31:50. Visto que a alma é que peca, conclui-se que é precisa ser expiada, e ela só pode ser expiada além disso por uma alma. Foi do agrado de Jeová moê-lo, ele o sujeitou ao sofrimento. Tu farás sua alma uma oferta pelo pecado. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele derramou a sua alma na morte. Ele levou o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:10-12. Examinando a natureza do pecado de Adão, nós descobrimos que, a parte da rebelião, existe também um certo tipo de independência. Não devemos perder de vista que a vontade livre. Por um lado, a árvore da vida implica um sentido de dependência. O homem, naquela ocasião, não possuía a natureza de Deus, mas se tivesse participado do fruto da árvore da vida, poderia ter obtido a vida de Deus. O homem poderia ter alcançado o seu ápice, possuindo a própria vida de Deus, isto é, dependência. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal sugere dependência, porque o homem esforçou-se pelo exercício da sua vontade, pelo conhecimento não prometido por algo que ortogado a ele por Deus. Sua rebelião declarou sua independência, rebelando-se ele não precisava depender de Deus. Além disso, sua busca pelo conhecimento do bem e do mal também manifestou sua independência, por não estar satisfeito com o que Deus já havia concedido. A diferença entre o espiritual da alma é clara, como cristal.
Espiritual depende completamente de Deus, satisfaz totalmente com o que Deus deu. O da alma foge-se de Deus e cobiça o que Deus não concedeu, principalmente o conhecimento. A independência é uma característica especial daquilo que é da alma. Não importa quão boa seja determinada coisa, pode-se até o culto a Deus, porém, se para fazê-la completa confiança em Deus não é exigida, mas pelo contrário, a confiança está depositada na própria força da pessoa, ela é inquestionavelmente da alma dela. A árvore da vida não pode crescer dentro de nós junto com a árvore do conhecimento. Rebelião e independência implica todo pecado cometido pelos pecadores e pelos santos. Espírito, alma e corpo após a queda. Adão vivia pelo fôlego de vida, tornando-se espírito nele. Pelo espírito ele percebia Deus, conhecia a voz de Deus, comungava com Deus. Ele possuía uma consciência muito aguda de Deus, mas depois de sua queda, seu espírito morreu. Quando Deus falou com Adão no princípio, ele disse: no dia em que dela comeres o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Entretanto, Adão e Eva continuavam a viver por centenas de anos depois de comer o fruto proibido. Obviamente, isso indica que a morte predileta não era física. A morte de Adão começou no seu espírito. O que é a morte realmente? Segundo a definição científica, morte é a suspensão da comunicação com o ambiente. A morte do espírito é a suspensão da sua comunicação com Deus. A morte do corpo é a interrupção da comunicação entre este e o espírito. Por isso, quando dizemos que o espírito está morto, não significa que não haja mais espírito. Quer dizer simplesmente que o espírito perdeu sua sensibilidade para com Deus e assim está morto para ele. A situação exata é que o espírito está incapacitado de ter comunhão com Deus. Usemos como ilustração um mudo. Ele tem boca, tem pulmões, mas algo está errado com suas cordas vocais, tornando-se sem capacidade para falar. No espírito, no tocante à linguagem humana, sua boca pode ser considerada como morta. Semelhantemente, o espírito de Adão morreu por causa da sua desobediência a Deus. Ele ainda tinha seu espírito, todavia estava morto para Deus, porque havia perdido o seu instinto espiritual. Isto ainda é assim. O pecado destruiu, aguçando o intuitivo conhecimento de Deus que o espírito possuía, tornando o homem espiritualmente morto. Ele pode ser religioso, respeitável, educado, capaz, forte e sábio, mas está morto para Deus. Ele pode até mesmo falar sobre Deus, raciocinar sobre Deus e pregar a Deus, mas ainda está morto para ele. O homem não pode ouvir ou sentir a voz do Espírito de Deus, por isso no Testamento Deus frequentemente se refere àqueles que estão vivendo na carne como pessoas mortas, almas mortas. A morte que iniciou no espírito de nosso antepassado, gradativamente até alcançar o seu corpo, embora continuando a viver por muitos anos depois que o seu espírito morreu, a morte, todavia, tô cansada já, continuou operando nele até que o seu espírito, alma e corpo estivessem mortos. Seu corpo, que poderia ter sido transformado e glorificado, retornou ao pó, porque seu homem interior precipitou-se no caos. Seu corpo exterior deve morrer e ser destruído. A partir dali, o espírito de Adão, como também os de todos os seus descendentes, caiu sob a opressão da alma, até que gradativamente uniu-se com a alma, tomando as duas partes intimamente unidas. O escritor de Hebreu diz que a palavra de Deus vai penetrar e dividir a alma e o espírito. 4:12. A separação é necessária porque o espírito e a alma tornaram-se, enquanto estiverem intimamente unidos ao homem, será lançado por eles no mundo psíquico. Tudo isso é feito segundo os preceitos do intelecto ou sentimento. O espírito perdeu o seu poder e impressão como se estivesse em profundo sono, quando o instinto que ele tenha para conhecer e servir a Deus está completamente paralisado.
Ele permanece em coma como se não existisse. Ele é o significado de Judas 19. É o significado de Judas 19. Naturais, não tendo espírito, literalmente. Certamente isso não quer dizer que o espírito humano deixa de existir, pois número 16 diz claramente que Deus, o Deus dos espíritos de toda a carne. Todo ser humano ainda tem sua posse o espírito, embora esteja obscurecido pelo pecado e impotente para manter comunhão com Deus. Por mais morto que esse espírito esteja para com Deus, ele ainda pode permanecer tão ativo como a mente ou o corpo. Ele é considerado morto para Deus, mas ainda é muito ativo em outros aspectos. Algumas vezes, o espírito de um homem caído pode ser até mais forte do que sua alma ou corpo e ganhar domínio sobre todo o seu ser. Tais pessoas são espirituais da mesma forma que muitas pessoas são gradualmente da alma ou do corpo, pois seus espíritos são muito maiores do que as duas pessoas comuns. Estes são os feiticeiros, os bruxos verdadeiramente mantêm contato com a esfera espiritual, só que realizam isso através do espírito maligno e não pelo Espírito Santo. Dessa forma, o espírito do homem caído está aliado com Satanás e seus espíritos maus, está morto para Deus, entretanto bem vivo para Satanás, e segue o espírito mau que agora opera neles. Rendendo-se à exigência das suas paixões, cobiça e alma, torna-se escravo do corpo, de tal forma que o Espírito Santo considera inútil contender pelo lugar de Deus neste alguém. Daí a declaração da Escritura: meu espírito não planetará para sempre com o homem, porque ele é realmente carne. Gênesis 3:3. A Bíblia refere-se à carne como sendo um composto de alma regenerada, a vida física, embora mais frequentemente indique o pecado que está no corpo. Uma vez que o homem esteja totalmente sob o domínio da carne, ele não tem possibilidade de liberar-se. A alma tomou o lugar de autoridade do espírito. Tudo é feito independentemente segundo as ordens da sua mente, mesmo em questões religiosas, no mais acalorada busca de Deus. Tudo é realizado pela força e vontade da alma do homem, sem a revelação do espírito. A alma não está apenas independente do espírito, adicionalmente, ela está sob o controle do corpo. Ela é solicitada a obedecer, executar e cumprir as cobiças, paixões e exigências do corpo. Cada filho de Adão está não somente morto em seu espírito, mas ele é também da terra terreno. 1 Coríntios 15:40. Os homens caídos são governados completamente pela carne, andando em reação aos desejos das suas vidas, da alma e das paixões físicas. Estes são incapacitados de ter comunhão com Deus. Às vezes eles exibem sua inteligência, em outras ocasiões suas paixões, porém as mais frequentes são ambas inteligência e paixão. Sem impedimento, a carne está em rígido controle sobre o homem total. Isto é, que está esclarecido em Judas, escarnecedor, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que se opõem à parte homens naturais, não tendo espírito, se a alma é antagônica ao ser espírito, nossa parte mais nobre, a parte que pode a Deus e que deve regular alma e corpo, está agora sob o domínio da alma. Aquela parte em nós que é terrena, tanto no motivo como do alvo. O espírito foi despojado da sua posição original, a condição atual do homem, anormal. Por conseguinte, ele é descrito como não tendo espírito. O resultado de ser da alma é que ele se torna um escarnecedor, buscando as paixões e criando as divisões.